Que muitas vezes você quer atingir uma meta ou atingir uma manifestação, como mudar de casa, mudar de trabalho, muitas vezes, ter uma renda maior, ou de repente ter um corpo mais bonito, mais saudável. E aí, às vezes, você atinge essas coisas, essas metas, mas ao mesmo tempo você sente que nada mudou. Você muda de trabalho, mas continua se sentindo sobrecarregado. Você trabalha menos horas, mas continua sem tempo para fazer o que você quer. Ou você ganha muito mais dinheiro, mas continua sem a liberdade, sem a sensação de escolha que você gostaria, você continua se sentindo limitado. Ou às vezes você muda de casa, mas aquela sensação emocional que você tinha naquela casa, de falta de espaço, de falta de privacidade continua acontecendo. Por que que isso acontece? Como que a gente resolve isso? Vamos lá, seja bem-vindo, bem-vindo, bem-vindos aqui a mais um vídeo. Eu já vou te falar um pouquinho sobre isso. Por que que isso acontece? A gente atinge a meta, a gente consegue realizar a manifestação, mas parece que nada mudou. O cenário mudou, mas a sensação que a gente tem continua sendo a mesma. A nossa vida, a experiência que a gente está vivendo continua sendo a mesma. Primeira coisa, a gente precisa entender o que cria a nossa experiência de vida. Quando a gente fala que a gente cria a nossa realidade, está querendo dizer que a gente tem total controle de como a gente se sente sobre qualquer coisa que a gente experiencie. Tá? É isso que quer dizer quando fala eu crio a minha própria realidade. Vou dar um exemplo simples para você entender. Algum tempo atrás foi feita uma entrevista com o Cristiano Ronaldo, questionando a ele como ele estava se sentindo em morar na Arábia Saudita. E aí ele falou que estava tudo bem, se era melhor ou se era pior em relação ao lugar que ele morava antes. E aí ele falou uma coisa muito curiosa e interessante, que não fazia diferença para ele. Porque o lugar que ele morava antes tinha pontos positivos e pontos negativos. A Arábia Saudita também. Então bastava ele escolher focar no que tinha de positivo naquele lugar que ele estava morando. Ou seja, não era o lugar que ele estava morando que determinaria como seria a experiência de vida dele, mas ele mesmo. Então, quando a gente fala de criar nossa própria realidade, a gente está falando sobre isso. Nesse poder que a gente tem de mudar como a gente observa cada circunstância e assim se sentir de uma forma diferente. E esse sentimento é que vai te causar, na realidade, uma experiência de vida diferente, tá? Então, quando a gente muda de lugar, mas a nossa perspectiva não muda, o que acontece é que a gente leva a nossa perspectiva para todos os lugares. Uma outra historinha muito interessante que vai te ajudar a entender isso é uma história, né, de um viajante que ele chega num lugar e pergunta para uma pessoa do lugar se aquele lugar é bom para morar. Um turista. E ele chega no lugar e pergunta o seguinte: esse lugar é bom para morar? E aí a pessoa que fala com ele fala o seguinte: não, depende. O lugar que você vê era bom? Não, não era não. As pessoas eram horríveis, era difícil. Lá tudo era muito complicado. Aí a pessoa, né, que pergunta, que para quem ele faz a pergunta, fala: então esse lugar também não vai ser bom para você. E aí outra pessoa pergunta para esse mesmo moço, um outro turista pergunta para esse mesmo moço se aquele lugar é bom. E aí ele fala o seguinte: o lugar que você veio era bom? Ah, era maravilhoso, pessoas super simpáticas, um lugar agradável, lindo, maravilhoso. Ah, tá, então esse lugar também é bom, porque não é o lugar, mas sim você, tá? É o que você tá levando dentro de você que vai interferir em como você experimenta a realidade. E aí, no caso, a experiência, né, vai ser criada por você, porque todos os lugares você está levando o seu ponto de vista. Teve uma garota que a gente acompanha na internet, eu digo a gente, meu povo aqui. E aí o que acontece é que ela mudou para a França, fez uma mudança radical de vida, foi morar lá e tal. Ela estava cansada de morar no Brasil. E quando ela chegou lá, ela simplesmente começou a não se encontrar lá, não se sentia feliz e ela não sabia mais o que fazer. E aí, nesse processo, né, ela descobriu que, na verdade, não era o lugar, mas o problema estava dentro dela. Então, independente do lugar que ela tivesse, ela estava se levando. E por isso, todas as coisas que aconteciam, as mudanças que aconteciam, mas o sentimento era igual, porque o sentimento estava dentro dela. Então, muitas vezes, a gente quer manifestar alguma coisa fora para que a gente se sinta bem, né? Só que a gente não entende que sentir cabe a nós. Eu quero manifestar uma casa nova para me sentir mais confortável. Eu quero manifestar um trabalho melhor para ter mais liberdade. Só que é sentir. Tudo que eu estou buscando nas coisas é um sentimento. Esse sentimento só pode vir de dentro de mim. Como uma árvore, ele só cresce de dentro de mim. Eu não posso esperar que a terra dê uma árvore. O que dá a árvore é a semente. Então, essa semente vai vir de dentro de mim. Essa sensação que eu quero experimentar não vem de uma casa, não vem do relacionamento, não vem do dinheiro. Por isso que muitas vezes você manifesta a circunstância, você consegue, no caso,
mais dinheiro, continua se sentindo sem liberdade, sem escolha, cheio de limitação. Problemas acontecem que parece que te colocam no mesmo lugar de antes. Ou você muda de trabalho e continua se sentindo igual. Nada mudou, porque a sua ação física não consegue mudar o seu sentimento, que é o que vai criar a sua experiência de vida. É por isso que os Abraham, né, Abraham Hicks, do livro Peça Será Atendido, que é um livro escrito pela Esther Hicks, mas a canalização, o conteúdo desse livro vem da consciência Abraham, tá? E aí o que acontece, eles falam o seguinte, que a nossa ação não tem poder nenhum, porque eu posso fazer algo com a minha ação, mas não necessariamente a minha ação vai gerar o resultado emocional que eu quero. Muitas vezes você está solteiro, está se sentindo sozinho, terrível. Aí você encontra um relacionamento, a pessoa te abandona. Você continua se sentindo sozinho. A pessoa nunca está presente, não é uma pessoa com quem você pode contar. Por quê? O sentimento vem de dentro de você. E aí você está esperando que aquela pessoa fora te traga aquele sentimento. A gente já fez isso tantas vezes que vocês nem conseguem imaginar. Eu ficava ansiosa com alguma coisa que tinha que acontecer, eu ia lá, tipo essa garrafa aqui. Essa garrafa tá me incomodando, tá na frente da câmera, tô vendo meu rosto. E aí a garrafa que tá me incomodando, não, o sentimento que eu tenho sobre essa garrafa é o que tá me incomodando. Se eu tirar essa garrafa de um lugar e eu não mudar esse sentimento, eu vou continuar me sentindo incomodada. Você entendeu o que eu quero dizer? Então, é o sentimento dentro de mim que causa esse desconforto. Se, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não me sinto bem-sucedida, não importa o que eu faça, que eu vou continuar me sentindo não bem-sucedida, mal-sucedida. Se eu sinto que eu não sou amada, não importa o que eu faça, com quais pessoas eu conviva, não vai fazer diferença, porque eu vou continuar não me sentindo amada, porque eu preciso me sentir amada. Eu sei que às vezes isso parece chato, né? Mas, eu queria que as coisas mudassem. Sim, mas é o sentimento que você quer que mude. Você quer se sentir, pega essa frase, você quer se sentir amada. Você quer se sentir, você quer mudar o sentimento que está dentro de você. Você entendeu? E aí não tem como você mudar esse sentimento dentro de você esperando que algo fora faça isso, que alguém de fora faça isso. Não, quando eu tô com aquela pessoa, eu me sinto bem. Quando eu não tô com aquela pessoa, eu não me sinto bem. Só que isso é muito condicional e limitador. Porque você fica dependente daquela pessoa, daquela circunstância, para que você se sinta bem. Ou às vezes você muda a circunstância, mas aquele sentimento não vem, sabe? Muitas vezes a gente faz isso, ai, tô me sentindo sozinha. Ah, eu vou conversar, chamar alguém para conversar. Nossa, quem nunca fez isso? Aí a pessoa, tipo, a pessoa que está sempre disponível naquele dia desaparece, te deixa no vácuo. E aí aquele sentimento continua igual, porque você está se sentindo sozinho. Talvez seja o momento de você abraçar a sua própria companhia, né? Mas enfim, vamos lá para a dica prática desse vídeo. O que a gente pode fazer para mudar isso? Primeiramente, a gente muda a forma que a gente cria a meta. Porque a gente às vezes põe a meta, eu quero ganhar X valor de dinheiro. Mas você já chegou naquele X e não mudou nada, porque não é a quantidade de dinheiro que vai fazer com que você se sinta bem. Então você quer o sentimento. Quando você entende isso, eu falo que você cria metas emocionais. Muitas vezes você atingiu aquele corpo que você gostaria, aquele peso, aquela dimensão de cintura, enfim, tudo, todas as medidas, mas você ainda não se sente feliz com o seu corpo. Por quê? Ao invés de você mudar a meta, vamos lá, para a gente construir essas metas aqui juntos. Ao invés de você começar a colocar como meta o corpo que você quer sentir, você quer ter, o peso específico que você quer ter, coloque o sentimento que você quer experimentar. Tá? Porque o que vai acontecer? Como eu quero experimentar o sentimento, muitas vezes, antes mesmo de eu atingir aquele formato de corpo, tá dando cãibra, de eu atingir aquele formato de corpo que eu quero, o que vai acontecer é que eu já vou começar a me sentir bem com o meu corpo. Eu quero me sentir feliz quando eu olho para o meu corpo. Não necessariamente ter o corpo X ou Y, ou estar no padrão de beleza X ou Y, ou o corpo semelhante de alguém, porque pode ser que você atinja isso e não se sinta feliz. Você já viu tanta gente que acontece isso? Passa por cirurgia. Eu conheci várias pessoas ao longo da minha vida que faziam cirurgia, faziam bariátrica, faziam um monte de coisa, e chegava lá no resultado e estava infeliz, estava atrás de uma outra coisa, uma outra coisa. Eu trabalhava com uma moça que era assim, estava sempre buscando uma outra coisa, parecia que não tinha um limite para aquilo, né? Ela entendeu que ela precisava fazer a cirurgia. Quando fez a cirurgia, acho que tinha outra, e tinha outra, tinha outra, e tipo, e aonde que ela vai chegar? Porque, na verdade, ela estava buscando se sentir feliz com o corpo dela, amar o corpo dela, né? E não é o processo externo que vai fazer com que isso aconteça. Então, na verdade, é o interno, né? E aí, gente, o que você começa a fazer? Ao invés de você atingir, por exemplo, colocar como meta um dado tipo de peso que você quer, por exemplo, eu quero chegar a um peso, eu tô falando de peso aqui, mas eu quero um relacionamento X, eu quero fulano de tal, ciclano de tal, que muitas vezes não vai mudar
como você se sente, e essa é a coisa mais importante, que é isso que te faz se sentir mal, não é o fulano, mas é o sentimento, o que que você faz? Você começa a buscar metas emocionais. Como eu quero me sentir? Eu quero me sentir alegre, eu quero me sentir divertida, eu quero me sentir segura. Por exemplo, com relação a dinheiro, talvez você coloque que você quer ganhar, sei lá, X mil reais, ou você quer trabalhar num dado lugar, porque naquele lugar você acha que você vai ter a liberdade que você queria. Eu digo com conhecimento de causa, já fiz isso várias vezes. E aí eu não me sentia livre. O que que acontece? Eu coloquei, achava que era o lugar que ia me causar liberdade, mas é o sentimento de liberdade que eu busco. E aí, quando eu determino o sentimento que eu quero sentir, naturalmente as coisas vêm, tá? Seria mais ou menos isso. Quando eu quis começar a fazer vídeo no YouTube, eu lembro que eu não falei o que eu queria. Eu estava lendo o livro Dinheiro Atrás Dinheiro e eu vi que dentro do livro, na parte de trabalho e carreira, eles explicavam que uma vez o Jerry, que é o marido da Esther, que é a escritora do livro Para Ser Atendido e de Dinheiro Atrás Dinheiro também, todos os livros que eu falo aqui no canal estão sempre na descrição do vídeo, eu estou sempre atualizando lá, tá? Só esse aviso rápido. Às vezes você pergunta qual livro que eu estou falando, qual é o livro, qual a edição. Sempre está aqui na descrição do vídeo. Só clicar que vai estar lá. Os livros que mudaram a minha vida. Tem um link, vai para uma página onde tem todos os livros que eu indico, às vezes organizado até por categoria. Iniciante, gratidão, lei da atração, desenvolvimento pessoal, enfim, tá bom? Só esse aviso rápido. Então, o que que acontece, né? Ele queria um trabalho diferente, só que ele não colocou exatamente o qual trabalho ele queria. Ele colocou o que ele queria experimentar, ele queria liberdade. Ele fala que ele não queria, né? Até que ele foi um pouco mais específico em alguns detalhes, não necessariamente precisa, mas ele colocou alguns detalhes específicos. Eu quero não ter funcionário porque eu gosto de liberdade, de não precisar ficar lidando com um monte de gente, porque isso também são critérios que a gente às vezes acredita que precisa ter, né, para atingir determinado nível financeiro, de liberdade financeira e tal. E aí, com esse exemplo, eu peguei e eu comecei a escrever algo que eu queria fazer, alguma atividade que eu queria fazer, que fosse, né, ao meu agrado. E eu não sabia o quê. E aí eu lembro que eu coloquei que eu queria me sentir livre, que eu queria fazer algo que fosse muito leve, muito fácil para mim, sabe? Que não me interessa, não trouxesse estresse nenhum, fosse muito natural para mim. E explicar coisa, falar coisa, entender coisa, é a coisa mais natural do mundo para mim. Sempre foi, sabe? Entender como algo funcionava, explicar para as pessoas, conseguir ter clareza de exemplo de uma forma mais simplificada, sempre foi para mim. E aí, quando eu me vi, eu estava fazendo o canal, isso foi no mês, acho que 2 meses depois, mais ou menos, foi setembro, eu acho que novembro, outubro, eu estava gravando vídeo aqui no canal. Eu não sabia que eu estava gravando vídeo no canal para isso. Mas, na verdade, era isso. Eu queria algo livre, eu queria algo divertido. Tanto que, quando eu falei, eu queria ser tão livre quanto uma borboleta, sabe? Porque a borboleta, ela causa bem-estar para as pessoas, né? Somente por ser ela não tá fazendo nada demais. Ela não tá trabalhando, sabe? Ou seja, tipo, eu tô ali, né, arrastando força, sabe? Não, ela tá sendo livre, ela tá fazendo algo divertido, ela tá vivendo a vida dela de borboleta. Só que o fato dela viver a vida dela de borboleta me alegra. Quando eu olho pra borboleta, ela não tá fazendo nada para me agradar. Mas o fato dela viver me agrada. E aí eu queria isso. O fato de eu ser eu mesma pudesse contribuir com a vida das pessoas, sabe? Fazer alguma coisa que pudesse contribuir com a vida das pessoas. E compartilhar a informação, querer ajudar, querer informar, é algo que é natural para mim, entendeu? Então, é isso. Eu não coloquei exatamente o que eu queria fazer, mas eu coloquei como eu queria me sentir. E aí, naturalmente, veio o canal. Tanto que a forma que eu me sinto mais livre e mais feliz, muitas vezes, de gravar conteúdo é em áudio. Porque é muito, muito, muito livre. Muitas vezes eu estou de pijama, muitas vezes eu acabei de acordar, tive um insight de alguma informação que é muito interessante para mim. Aí eu saio simplesmente da cama, vou e gravo o áudio. Às vezes, sei lá, é meia-noite, surge um insight, eu pego e gravo. Então, essa para mim é a forma mais livre, sabe? Que eu sinto realmente como se eu fosse uma borboleta. Aqui hoje eu estou testando essa forma que também está sendo bem livre, porque eu coloquei a câmera aqui, não estou nem ligando no que se está gravando, como é que tá. E estou aqui falando com você, tentando sentir a mesma liberdade que eu sinto quando eu estou gravando áudio. Então, é isso. E aí, ao invés de você colocar a meta, no caso de número, de quantificação, de lugar, que muitas vezes não vai te trazer essa alegria, você coloca o sentimento que você quer experimentar. O que você quer sentir? Ah, eu quero um novo trabalho que eu sinta livre, liberdade, que eu tenha escolha, que eu possa, sei lá, escolha de fazer o que eu quero na hora que eu quero. Ou seja, você tem dinheiro suficiente quando você está falando isso, para você não ter que se sentir obrigada, muitas vezes, a ter que pegar um trabalho de fim de semana para poder ter uma hora extra para pagar as contas. Você percebeu? Tem uma tradução aí por trás. Né? Então, eu tenho escolha. Né? Porque liberdade financeira também é escolha. Eu tenho direito de escolha, eu tenho direito de liberdade, eu tenho facilidade,
sabe? Eu quero ter um trabalho que eu tenha esse sentimento. E aí, você está generalizando isso. Generalizar é positivo, porque no seu trabalho você vai ter facilidade, no seu dia a dia, ali, né, no seu cotidiano vai ter facilidade, vai ter liberdade, você vai ter escolha, você vai conseguir ali, né, ter uma vida mais criativa, de repente, se esse é o seu entendimento, o seu desejo. Então, na verdade, você está colocando a intenção de como você quer se sentir. Sei lá, o que que você quer? Ah, eu quero sentir que eu tenho companheirismo, que eu tenho alegria, que eu tenho interesse, que eu tenho entusiasmo. Quando você está conversando com alguém e você tem esse sentimento, né? É isso que é interessante, por exemplo, no relacionamento. Não necessariamente a pessoa. Então, o que que acontece? Apreciação, alegria, divertimento, sabe? Essa é a intenção por trás. E aí você vai traduzindo o que você quer sentir. Eu sei que muitas vezes isso no começo é confuso. E aí você pode falar, Aline, como que eu poderia fazer isso? Mas é você que pode se treinando para fazer isso, buscando encontrar o sentimento que aquela circunstância faz você se sentir. Esse processo para mim não foi natural, foi uma coisa que eu fui construindo com o tempo, entendendo o sentimento que eu queria sentir com cada circunstância. E as coisas que você viveu que não deram tão certo, muitas vezes te ajudam a entender qual o sentimento que você gostaria de experimentar, que você sente que está faltando na sua vida. Então, é basicamente essa busca. E aí também tem um ponto super interessante que te ajuda a não ser tão condicional e depender da mudança de circunstância, que é um pouquinho do que eu falei da história do Cristiano Ronaldo, que é você começar a plantar esse sentimento dentro de você antes. Porque dessa forma você começa a não ser condicional, a esperar que a condição mude para você sentir. Porque lembra que eu te falei? Você quer sentir o sentimento. Então, sentir, você pode sentir agora mesmo. Você não precisa que as coisas mudem, só precisa ajustar um pouco o seu foco para você começar a sentir isso, né? Então, que forma você pode fazer isso? Uma das formas é você olhar para a parte boa das coisas que você está experimentando, sabe? Por exemplo, no seu trabalho. Hoje em dia você quer sentir mais liberdade financeira, né? Vamos pensar assim, qual parte do seu trabalho que você poderia olhar e você poderia sentir essa liberdade que ele te dá? Ou, de repente, qual área da sua vida que você poderia sentir essa liberdade? Não necessariamente no seu trabalho, mas você pode começar a buscar esse sentimento de liberdade. De repente, né? Quando você para e observa algo, te traz aquele sentimento, sabe? Você começa a descomplicar um pouco as coisas. Você não precisa da coisa para você sentir aquele sentimento que você quer sentir, sabe? E aí eu digo para você ser mais geral, porque o que eu quero dizer? Quando você pensa, por exemplo, quando eu estou de férias eu sinto livre. Só que aí você condiciona a liberdade ao sentimento de férias. Você entendeu? Muitas vezes você pode encontrar esse sentimento de liberdade de uma outra forma. Nas minhas caminhadas eu sinto liberdade, sei lá, ou de repente dentro do meu relacionamento, olha que doido, um trocadilho, sabe? Dentro do seu trabalho você não sente liberdade, mas tem uma pessoa que você confia, que você conhece, que você tem liberdade para falar o que você quiser com essa pessoa. Você percebeu que é o mesmo sentimento? Liberdade. Então, você começa a sentir aquele sentimento de liberdade sem ser condicionado ao trabalho. Você começa a experimentar a liberdade sem ser dentro daquele ambiente do trabalho, sem ser dentro da questão financeira. Isso te liberta porque você não está mais condicionado àquela circunstância e você está apreciando esse sentimento de liberdade que você tem já dentro de você, que está dentro de você, você que está sentindo, experimentando, e naturalmente você para de se importar tanto com a ausência daquele sentimento nas outras áreas que você não percebe. E com isso, o que acontece é que você não fica mais condicionado a que essa circunstância mude para você se sentir bem. E quando a gente faz isso, a gente consegue uma coisa boa, essa alavancagem positiva, porque quando eu não estou ali focado, esperando que uma coisa mude para eu me sentir bem, naturalmente eu me distraio um pouco e as coisas começam a fluir. Você já percebeu isso? Pensa numa situação bem simples. Tem duas pessoas esperando algo. Pode ser um consultório, isso é bem comum, né? Ou na fila do banco. A fila do banco é excepcional. Você está ali, de repente você pegou o seu celular, o seu Kindle e está lendo o livro. E está super distraída lendo o livro. E parece que a hora nem está passando. E tem uma pessoa na fila batendo o pé de ansiedade, de nervosismo. Aí, meu Deus, eu tenho que estar no trabalho tal horário, essa fila não anda, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O tempo que passou para vocês duas foram iguais. Já prestou atenção? Foi o mesmo tempo, mas como você experimentou esse tempo? Completamente diferente. Então, assim, você nem percebeu, já aconteceu comigo.
de ir no consultório, todo mundo falava que o médico demorava, e eu simplesmente estar ali lendo meu livro, tão distraída, tão em paz, que eu fiquei irritada de não ter conseguido ler o tanto que eu queria. Foi o contrário. Falei, putz, trouxe o livro toda empolgada, pensando, vou ler pelo menos um capítulo, e passou tão rápido. E as coisas parecem que se modificam para te ajudar, porque você está tão distraído, está tão feliz ali no que você está fazendo, que as coisas se modificam. Muitas vezes, sem perceber, você é até chamado primeiro que aquela pessoa vai entender. Né? Porque aquela vibração que você está emitindo vai fazer com que mais conforto, né, você permita na sua experiência. Você entendeu? Você não percebe o tempo passar, porque você está criando a sua experiência com base no seu sentimento. Então, é sobre isso que eu estou falando. Aí você passa a não ser tão condicional, não passa a ser tão dependente e também, naturalmente, você passa a não manifestar a ausência daquilo, sofrer pela ausência daquilo. Você entendeu? Tipo, porque quando eu tiver aquele trabalho, mas eu tenho liberdade na minha vida hoje. O que eu tenho liberdade na minha vida hoje? Eu tenho liberdade para conversar com meu marido, eu tenho que conversar com a minha família, com os meus amigos, sabe? Eu tenho liberdade para cozinhar o que eu quiser na minha casa, porque sou eu que mando na cozinha. Sei, qual que você tem liberdade hoje? Eu estou dando um exemplo aqui, sabe? E aí você pode olhar e perceber na sua vida quais outros lugares você consegue fazer isso. Um ponto importante. Talvez você saia desse vídeo e fique cheio de perguntas. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Como é que eu vou fazer aquilo outro? Já fiz um vídeo aqui no canal, uma série de vídeos do curso Lei da Atração na Prática, onde eu explico passo a passo. Mas a parte 3, a mais importante, é soltar. Você pode começar a praticar isso hoje. Você pode assistir o vídeo para entender melhor, mas pode começar a praticar isso hoje, tá? Não sou eu que estou aqui para te dar a resposta. Eu sei que é maravilhoso a gente ter um conteúdo no YouTube e ter uma pessoa que possa passar informação para a gente. Só que mais que maravilhoso é a capacidade que a gente tem de receber informação direto da fonte criadora, do eu superior, do universo, do todo, da centelha divina, do seu anjo da guarda, do Espírito Santo, não importa qual nome você dê, você tem acesso a essa informação. E a clareza que vem normalmente de informação para você, não tem clareza maior de quando a informação vem da fonte, porque ela sabe o seu nível de intelecto, ela sabe os exemplos que você viveu, da vida que você viveu, para conseguir passar a informação do jeitinho que você entende. Então, ao invés de questionar como você consegue fazer isso, ficar se debatendo, tentando usar a mente física e lógica para tentar achar a informação, solta, ouvir. Que bom que eu comecei a entender algo diferente a partir daqui, né? Que eu posso criar novas metas diferentes a partir das minhas emoções e que pode acontecer isso. Beleza, muito bom. Não consigo ainda entender, tá, como isso funciona. Tá tudo bem. Meu superior vai cuidar disso e vai me dar o caminho mais fácil para eu conseguir criar essas metas. Aí você solta, vai viver a sua vida. Sua mente vai tentar ficar pensando como fazer isso acontecer. Esquece. Toda vez que ela fazer isso, tá bom, deixa eu fazer outra coisa agora. Não preciso pensar nisso, tá? E vai se distraindo, e vai soltando, e vai se acostumando a fazer isso com tudo. Não espera para deixar, eu vou soltar o meu trabalho de US$ 1 milhão, sei lá. Não, faz com tudo, vai se treinando a soltar a necessidade de você encontrar resposta com tudo. Eu falo aqui, teve até um podcast que eu gravei, que eu falei, sem perceber, a gente age como ateu. Como assim? A gente age como se estivesse sozinho. Não, eu acredito em Deus. Mas é tudo eu, é tudo físico. Se não tiver físico, eu não sei como é que vai acontecer, não vai acontecer porque eu não estou vendo. Então, a gente precisa sair dessa fé, né, que não age na prática, né? Eu confio que existe uma força maior que eu, que está me guiando, está me orientando, então eu tenho que agir como? Eu não preciso da resposta que venha de um ser humano físico como eu, nem eu caçar sozinha, porque eu não estou sozinha. Então, isso é um ato da gente usar a nossa crença de que Deus existe, não só pelo saber, mas pelo conhecimento. Eu sei, então tá cuidando. Você entendeu? Isso, o soltar vem disso, dessa prática de fé, de confiar que Deus existe, que está cuidando de você. Porque muita gente fala, não, eu confio 100%. Sou totalmente, acho que é teísta, né, que chama, que seria quem acredita numa energia, numa força em Deus. E ateísta seria quem não acredita. A gente fala que acredita, mas a gente age como se não acreditasse. Porque se eu acredito, eu tenho que acreditar também que eu não estou sozinha. E que os recursos que eu tenho não se limitam somente ao que eu vejo. Então, dessa forma, eu pego e solto, não sei. Tá tudo bem, mas tem uma força que sabe, que vai me dar a resposta certa no momento certo. Aí você fica de boa, se tranquiliza, você entendeu? Então faça esse exercício. Talvez você ouviu isso hoje, tá aqui matutando na mente. A mente não vai encontrar a resposta para falar nunca viveu. Mas às vezes aparece o insight. O insight não foi a mente, foi o seu superior que te ajudou no momento que você parou de ficar caçando. Presta atenção que provavelmente esse insight vem quando você se distrai, vem quando você tá, sei lá,
conversando com alguém, olhando para uma planta, quando você já esqueceu do assunto. Então, começa a praticar, não ficar tentando resolver, você entendeu? Não tenta resolver, ok, beleza. A Aline falou isso, achei super interessante. Vai vir a resposta certa. Uma vez aconteceu isso. Exatamente, eu tô te falando aqui, não é só para, ah, não quero que você comente. Comenta, eu gosto que você comente, que você fale o que você achou, que você interaja aqui no vídeo. Eu adoro, mas não é sobre isso. Mas é para você se treinar para isso. Uma vez, como eu falei, aconteceu isso comigo. Estava assistindo um vídeo de uma pessoa e aí eu fiquei, nossa, confuso isso, não entendi. Só que aí eu não rejeitei a informação. Só falei, não entendi, né? Uma hora certa vai vir no dia seguinte. Eu simplesmente terminei de almoçar, eu nem faço isso. Aí eu me deu vontade de tirar uma sonequinha e deitei, só para tirar uma soneca assim no sol, sabe? E aí tava ali, puf, a informação que eu queria ver, mas veio de enxurrada, numa clareza, de uma forma simples e clara de eu entender. Você entendeu? Que fez sentido para mim. Então, assim, é isso que eu tô te falando aqui. E muitas vezes você nem precisa entender. Quando você vai ver, você já está aplicando sem nem saber de onde que vem a informação. Entendeu? Então faz isso que eu tô te falando, solta. Aceita a informação nova, mas, tipo, não fica tentando se debater para entender, explicando, tá, blá, blá, blá. Ai, a mente cansa, dá dor de cabeça fazer isso, não precisa disso. Ela cansa porque não é o trabalho dela. Quando dá dor de cabeça é porque ela tá tentando te falar, é o trabalho, para, não força a barra. E a gente força acreditando que é o trabalho dela. Tá bom? Então é isso. Eu espero que esse conteúdo tenha contribuído com a sua jornada. Se você gostou, deixe seu like. Se você acha que pode contribuir com a vida de outra pessoa, aquela pessoa que você vê que parece que está sempre reclamando de ciclo repetitivo, que vive fazendo uma coisa, fazendo outra, fazendo outra, fazendo outra, ai, parece que nada sai do lugar. Corre atrás de 500 boa magia e está sempre se sentindo mal. Está sempre buscando a dieta nova, está sempre se odiando. Sei lá, sempre tem alguém assim na nossa vida, né? Se você sente que tem alguém assim, compartilha, tá bom? Um beijo para você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Eu sou muito grata por no dia que eu abri o YouTube, que eu tava procurando sobre técnica de 3x3, e eu vi você. Eu me identifico com você, sabe? Eu gostei do seu jeito, pô, você é muito legal, você é atenciosa, e muito obrigada pelas suas mensagens que você responde, você ajuda as pessoas, tô me sentindo muito bem. Eu só não pude ainda imprimir o caderno. Eu pego, olho no celular e escrevo no caderno à parte, entendeu? E vou fazendo. E eu tô gostando muito, cara, essa semana abriu muitas portas pra mim. Eu tava um tempão sem trabalhar, desde abril do ano passado, aí eu já comecei a trabalhar hoje porque eu vendo sacolé gourmet. E também faço crochê. Aí essa semana foi tudo assim. Abriu as portas do meu crochê. Hoje eu materializei a 4ª encomenda para esse mês. Estou com abundância de encomenda. Ai, tô amando, tô muito feliz. Gratidão, tá? Gratidão por você, gratidão por você nos ajudar. Você também quer ter resultados como esse? Coloque em prática o passo 3 da Lei da Atração com o caderno da permissão. 30 dias para mudar sua vibração, atrair o que deseja e fazer a permissão